Passos para o Reavivamento Pessoal, Cheios do Espírito Santo, de Helmut Helber. Capítulo 3. Existe solução para os nossos problemas? Qual? Como podemos nos tornar cristãos fortes e felizes? Como nossa vida pode ser cheia do Espírito Santo? Jesus disse: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. João 15, verso 4. Estai em mim e eu em vós. Permanecer em Cristo significa receber constantemente de seu Espírito, uma vida de inteira entrega a seu serviço. Essa solução dupla divina para o nosso maior problema também é a chave para uma vida cristã feliz. Por quê? Jesus nos deixou as seguintes palavras: tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. João 15, verso 11. Através desses dois passos, receber o Espírito continuamente e se entregar completamente, Cristo cria em nós o caminho para a felicidade perfeita. Colossenses 1, verso 17, fala a respeito da riqueza da glória. Cristo em nós, Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Não é notável a forma como Jesus revelou através da parábola da vinha a promessa e o trabalho do Espírito Santo em João 14 e 16? O ponto crucial é que nós nos entregamos por completo a Deus, incluindo tudo o que temos e somos, pedindo diariamente por porção dobrada de fé e do Espírito. Por que a entrega diária a Jesus é necessária? Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Lucas 9, verso 23. Jesus disse que o discipulado é um assunto diário. Negar a si mesmo significa render o controle da sua vida a Jesus. O fardo da cruz não significa que teremos dificuldades todos os dias. Significa negar diariamente nosso ego e nos submeter com gozo e disponibilidade a Jesus. Assim como Paulo disse a respeito de si mesmo: eu morro diariamente. Quando alguém carregava uma cruz nos tempos de Jesus, ele estava a caminho da sua execução para cumprir sua sentença de morte. Assim, devemos aceitar as dificuldades que surgirão em nossos caminhos, porque escolhemos seguir a Cristo. Recebemos nossa vida física ao nascer. Para mantermos nossa vida, força e saúde, nós geralmente nos alimentamos todos os dias. Recebemos nossa vida espiritual ao renascermos no dia do nosso batismo. Para manter nossa vida espiritual forte e saudável, também é necessário o cuidado diário. Se este cuidado não acontecer em nossa vida espiritual ou física, ficaremos fracos, doentes e podemos até morrer. Assim como não podemos adiantar refeições, também não podemos armazenar uma porção do Espírito Santo para o futuro. No livro Atos dos Apóstolos há um conselho: como sucede no mundo natural, assim também se dá no espiritual. A vida natural é preservada a todo momento pelo poder divino. Todavia, não é sustentada por um milagre direto, mas mediante o uso de bênçãos colocadas ao nosso alcance. De igual forma, a vida espiritual é sustentada pelo uso dos meios fornecidos pela providência. Este comentário do livro O Desejado de Todas as Nações realmente me impressionou. Devemos seguir a Cristo dia a dia. Deus não provê auxílio para amanhã. Ellen White diz: seguir a Jesus requer uma conversão de todo o coração e uma repetição diária dessa conversão. Não importa quão completa tenha sido nossa consagração quando nos convertemos. Esta não nos valerá de nada, a menos que haja uma renovação diária. Consagre-se a Deus pela manhã. Faça disso a sua primeira atividade. E ore: toma-me, ó Senhor, para ser teu inteiramente. Deponho todos os meus planos a teus pés. Usa-me hoje para o teu serviço. Fica comigo e que tudo o que eu fizer seja operado por ti. Essa é uma questão diária. Cada manhã consagre-se a Deus para aquele dia. Entrega-lhe todos os seus planos para saber se devem ser levados avante ou não.
de acordo com o que a sua providência indicar. Assim, dia após dia, você poderá entregar a sua vida nas mãos de Deus, e ela será cada vez mais moldada de acordo com a vida de Cristo. Morris Vanden disse: se você não descobriu a necessidade da conversão diária, este conhecimento será o ponto da virada em sua vida. O livro O Maior Discurso de Cristo nos deixa a promessa de que, se buscarmos a Deus e nos convertermos diariamente, todas as nossas murmurações emudecerão, todas as dificuldades serão resolvidas e todos os problemas agora desconcertantes nos encorajarão. Permanecer em Jesus através da renovação diária de nossa entrega é tão importante quanto nossa primeira experiência de conversão. Morris Vanden disse: ter uma relação diária com Deus conduz a uma entrega permanente e uma dependência constante dele. Podemos estar certos de que, quando nos rendemos conscientemente a Jesus, a cada manhã estamos fazendo o que Ele deseja que façamos. Ele disse: vinde a mim, Mateus 11, verso 28. E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. João 6, verso 37. O Senhor está disposto a fazer grandes coisas por nós. Não obteremos a vitória através de número, mas pela completa entrega da vida a Jesus. Temos de ir avante em sua força, confiando no poderoso Deus de Israel. John Wesley descreve da seguinte maneira a grande influência que Deus pode exercer por meio de nós quando nos rendemos por completo a Ele. Deus pode fazer mais com um homem que se entrega 100% a Ele do que com um exército cheio de homens que entregaram apenas 99% de si. Ellen White escreveu: unicamente os que se tornarem co-obreiros de Cristo, só os que disserem: Senhor, tudo quanto possuo e sou te pertence, serão reconhecidos como filhos e filhas de Deus. Todos quantos consagram a Deus, alma, corpo e espírito, estarão constantemente recebendo nova dotação de poder físico e mental. As inesgotáveis provisões do céu acham-se à sua disposição. Cristo lhes dá o alento de seu próprio espírito, a vida de sua própria vida. O Espírito Santo desenvolve suas mais elevadas energias para operarem no coração e na mente. A graça divina amplia-lhes e multiplica-lhes as faculdades, e toda a perfeição da divina natureza lhe acode em auxílio na obra de salvar almas. Mediante a cooperação com Cristo, são completos nele e, em sua fraqueza humana, habilitados a realizar os feitos da onipotência. Por que uma pessoa deve pedir diariamente por um novo batismo do Espírito Santo? A súplica pelo derramamento do Espírito Santo é indiretamente um pedido pela presença de Jesus em sua vida. Ele vive em nós por meio do Espírito Santo. Mas por que devo pedir por ele diariamente? Ellen White disse em seu livro Atos dos Apóstolos: há para o consagrado obreiro uma maravilhosa consolação em saber que mesmo Cristo, durante sua vida na terra, buscava diariamente seu Pai em procura de nova provisão da necessária graça. Seu próprio exemplo é uma garantia de que a diligente e perseverante súplica a Deus em fé que leva a uma inteira confiança nele e consagração sem reserva à sua obra, será eficaz em trazer aos homens o auxílio do Espírito Santo na batalha contra o pecado. Se para Jesus a comunhão era uma necessidade diária, quanto mais para nós. Há uma declaração importante em 2 Coríntios 4,16. Nós, interiormente, estamos sendo renovados dia após dia. Nosso homem interior necessita de cuidado diário. Como acontece esta renovação diária? Segundo Efésios 3, verso 16 a 19, isso acontece por meio do Espírito Santo. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro
para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Isso deixa claro que, de fato, é necessário orar diariamente pela renovação do Espírito e, como resultado, Cristo viverá em nós. Ele fortalecerá nosso homem interior de acordo com os ritmos livres da graça. O poder de Deus é um poder sobrenatural. Desta maneira, seu amor é colocado em nossos corações. Abraçaremos o estilo de vida de Deus e toda a sua plenitude. Leia João 10, capítulo 10 e Colossenses 2, verso 10. Outro texto importante se encontra em Efésios 5, verso 18. Nos deixe-se encher pelo Espírito. Note que não é apenas um conselho, é uma ordem divina. Nosso Deus espera que tenhamos desejo pela presença do Espírito Santo em nossa vida. Os especialistas em grego dizem que este texto, entendido corretamente, diz: permitam-se ser constantemente e repetidamente renovados pelo Espírito Santo. Nossa lição da Escola Sabatina disse: o batismo do Espírito Santo significa estar completamente sob a influência dele, estar completamente preenchido por ele. Não é uma experiência ocasional, mas algo que deve se repetir continuamente. Como Paulo ilustra em Efésios 5, verso 18, através do uso do tempo verbal, em grego traduzido como deixem-se encher. O apóstolo Paulo escreveu isto em Efésios 5 e também escreveu essas palavras no capítulo 1, verso 13. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Os efésios evidentemente haviam recebido o Espírito Santo e, mais do que nunca, era necessário que fossem fortalecidos pelo Espírito. Efésios 3, verso 16. O texto continua dizendo: sejam preenchidos pelo Espírito, sejam preenchidos e renovados constantemente e repetidamente pelo Espírito. Ellen White disse: cada obreiro deve fazer sua petição a Deus pelo batismo diário do Espírito. Devemos ser participantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Diariamente precisamos ser transformados pela influência do Espírito Santo, pois a obra do Espírito Santo é elevar os gostos, santificar o coração, enobrecer toda a pessoa. O Senhor, através de sua serva Ellen White, também disse: os que têm sido impressionados pelas Escrituras Sagradas como a voz de Deus e desejam seguir seus ensinos, devem estar aprendendo diariamente, dia a dia, recebendo fervor e poder espirituais, providos para todo crente verdadeiro no dom do Espírito Santo. Também disse: devemos seguir a Cristo dia a dia. Deus não provê auxílio para amanhã. Em outro lugar, disse: a ligação a cada momento com o agente divino é essencial ao nosso progresso. Podemos ter tido uma medida do Espírito de Deus, mas tanto pela oração como pela fé, devemos buscar continuamente mais do Espírito. Também podemos encontrar essa maravilhosa citação: precisas de um batismo diário do amor que nos dias dos apóstolos os tornava todos de um mesmo comum acordo. Romanos 5, verso 5, nos ensina que o amor de Deus é derramado em nossos corações através do Espírito Santo. Podemos encontrar a mesma afirmação em Efésios 3, versos 17. O batismo diário do Espírito Santo, a partir do preenchimento do Espírito Santo, gera ao mesmo tempo o batismo do amor, o preenchimento do indivíduo com o amor ágape de Deus. Em Gálatas 5, verso 16 e Romanos 8, verso 2, encontramos a certeza de que através desse processo o pecado será vencido. A importância da devoção pessoal. Qual é a importância da devoção pessoal, levando em conta a necessidade diária de entrega a Jesus e clamor constante pelo Espírito Santo? A devoção diária e a observância do sábado são o fundamento da vida espiritual.
Nós já lemos versículos bíblicos e várias citações que nos mostram que o homem interior se renova a cada dia. Isto mostra claramente a importância de nosso tempo de devoção pessoal. O fundamento do serviço de adoração no tabernáculo era o sacrifício matinal, vespertino, e no sábado se oferecia um sacrifício adicional. Números capítulo 28, versos 4 a 10. Qual é a importância deste sacrifício? O sacrifício representa uma rendição completa do pecador diante do Senhor. Ali a pessoa oferecia tudo o que tinha. Naquele momento, tudo pertencia a Deus. As horas designadas para o sacrifício da manhã e da tardinha eram consideradas sagradas e por toda a nação judaica vieram a ser observadas como um tempo reservado para adoração. E quando, em tempos posteriores, os judeus foram espalhados como cativos em países distantes, ainda naquela hora designada, voltavam o rosto para Jerusalém e proferiam suas petições ao Deus de Israel. Neste costume têm os cristãos um exemplo para a oração da manhã e da noite. Conquanto Deus condene um mero ciclo de cerimônia, sem o espírito de adoração, olha com grande prazer àqueles que o amam, prostrando-se de manhã e à noite, a fim de buscar o perdão dos pecados cometidos e apresentar seus pedidos de bênçãos necessitadas. Está claro que a devoção pessoal, somada à observância do sábado, são a base de nossa vida espiritual. Também está claro que é necessária uma entrega diária a Jesus Cristo, convidando-o para viver conosco através do Espírito Santo. Você já estabeleceu o princípio espiritual mais importante? Todos os dias dar prioridade a Deus acima de qualquer outra coisa? Jesus disse no Sermão do Monte: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Mateus 6, versículo 33. Ter o reino de Deus significa ter a Cristo em nossos corações hoje. Jesus é a personificação do reino de Deus. Esta é a razão pela qual é necessária a entrega e o pedir diário por porção dobrada do Espírito durante nosso tempo de devoção pessoal. O momento decisivo será quando estivermos de pé diante de Deus. Será que tivemos uma relação pessoal com Cristo que garanta a nossa salvação? Permaneceremos nele? Lê João 15, versos 1 a 7. Você deseja ter fé mais completa e satisfatória? Quem passa pouco tempo ou nenhum a sós com Deus, ou que lê a palavra e ora superficialmente, receberá apenas forças proporcionais ao tempo que tem dedicado à comunhão. Vamos fazer uma comparação. Não seria uma ideia absurda se alimentar apenas uma vez por semana? Você acredita que um cristão que não dedica tempo em comunhão com Jesus é um cristão carnal? Em outras palavras, enquanto o indivíduo permanecer nessa mesma condição de cristão carnal, Deus não poderá salvá-lo. Quando somos cristãos carnais, nossa adoração e tempo devocional não passam de mera obrigação. Para os que são espirituais, a adoração passa a ser cada vez mais uma necessidade. Há muitos anos li um livro escrito por Jim Valls. I was a gangster. Eu era um bandido. Ele foi um criminoso e se converteu. Ele confessou de coração seus pecados, como dar falso testemunho, roubar e etc. E pôde experimentar uma extraordinária intervenção divina em sua vida. Isto me impressionou. Disse a mim mesmo: eu estou bem em todas as áreas da minha vida, mas não tenho experiência como esta. Então orei ao Senhor: Pai Celestial, eu também quero confessar todos os meus pecados, os já conhecidos e os pecados que o Senhor ainda vai me mostrar. Eu vou me levantar 1 hora mais cedo para orar e ler a Bíblia. Então, eu verei se o Senhor se manifestará em minha vida também. Glória a Deus! Ele interveio em minha vida. A partir daí, minha devoção matinal e minha devoção sabática se tornaram a base de meu relacionamento com Deus.
Através da entrega constante, seremos preenchidos diariamente pelo Espírito. Assim, nossas vidas mudarão de forma positiva. Isto acontece durante o nosso tempo de devoção pessoal. Adoração em espírito e em verdade. Vamos refletir no objetivo da adoração. A última mensagem de Deus para a humanidade é sobre a adoração ao Criador, em contraste com a adoração à besta. Apocalipse 14, versos 6 ao 12. O sinal externo de adoração é o sábado, adoração ao Criador. A atitude interna de oração se mostra em João 4, versos 23 a 24. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Adorar em espírito certamente significa adorar conscientemente, porém também significa estar cheio do Espírito Santo. Adorar em verdade significa viver uma vida completamente entregue a Jesus, que é a personificação da verdade. Jesus disse: "Eu sou a verdade." João 14, verso 6. Também significa que Jesus de fato quer morar em nós e, através disso, viveremos de acordo com a vontade de Deus, que é expressa em sua palavra: "Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade." João 17, verso 17. "E a tua lei é a verdade." Salmo 119, verso 142. Se não tivermos uma adoração verdadeira agora, será que não corremos risco de falhar em momentos críticos? Isto é um grande problema para os cristãos carnais. Acredito que todos querem progredir com a ajuda de Deus e crescer em conhecimento. Pode ser que a seguinte falsa crença tenha sido um obstáculo para alguns progredirem. O batismo do Espírito Santo. Algumas pessoas pensam que estão cheias do Espírito Santo porque foram batizadas. Logo já estão espiritualmente bem e não há mais nada a fazer. D.L. Moody comentou a respeito: "Muitos creem que, porque alguma vez foram preenchidos pelo Espírito Santo, estão preenchidos para sempre." Oh, amigos, somos vasilhas porosas. É necessário que nos mantenhamos constantemente embaixo da fonte para permanecermos cheios. Joseph R. Wagner disse: "Em todos os casos em que o batismo é visto como prova do dom do Espírito Santo, o pecador arrependido é embalado em uma segurança carnal. Ele confia no batismo somente como um sinal da graça de Deus. O batismo, não o Espírito Santo em seu coração, é o seu sinal ou testemunho. O batismo definitivamente é uma decisão significativa. Ele corresponde à vontade de Deus e tem e sempre terá sua grande importância. Porém, não devemos recordar um evento do passado como uma prova de que estamos cheios do Espírito Santo. No lugar disso, devemos perceber hoje se estamos cheios do Espírito Santo e experimentar agora mesmo. Algumas pessoas recebem o Espírito Santo antes de serem batizados. Por exemplo, Cornélio e sua família em Saulo. Outros recebem o Espírito Santo depois de serem batizados, como os samaritanos ou os 12 homens em Éfeso. Então, não importa se a pessoa recebeu o Espírito antes ou depois do batismo. O principal é que o tenhamos recebido em algum momento e que agora o tenhamos em nossos corações. O que aconteceu no passado não é importante. O crucial é como as coisas estão agora, hoje. Vamos recordar. Nossa vida física começa no momento da concepção e ao nascermos. Ela se mantém através da alimentação diária, exercício físico, sono e etc. De outra forma, não viveríamos por muito tempo. As mesmas condições se aplicam à vida espiritual. Precisamos de uma vida nova através do Espírito Santo, da oração, da palavra de Deus e etc.
Ellen White disse: a vida natural é preservada a todo momento pelo divino poder. Todavia, não é sustentada por um milagre direto, mas mediante o uso de bênçãos colocadas ao nosso alcance. De igual forma, é a vida espiritual sustentada pelo uso dos meios supridos pela providência. Nem a vida física, nem a vida espiritual permanecem em nós automaticamente. Devemos usar os meios que Deus nos concedeu. Isso significa que quando nascemos de novo, o Espírito Santo nos é concedido para permanecer em nós a vida toda. Mas sua estadia depende do nosso uso diário dos meios que o Senhor nos deu. Que resultados podemos esperar se não utilizarmos esses meios? O Espírito Santo é o meio mais importante, mas também são importantes a oração, a conexão com Deus através de sua palavra, a participação em serviço de adoração, entre outros. Estamos de acordo que, de fato, precisamos cuidar do nosso eu interior diariamente. Se não fizermos, teremos consequências lamentáveis. Então, já que não podemos adiantar nossas refeições físicas, muito menos poderemos adiantar nossas refeições espirituais. Deus não provê auxílio para amanhã. Eu acredito que está bem clara a necessidade de entrega diária a Jesus e súplica diária pelo derramamento do Espírito Santo em nossas vidas. Ambos os assuntos têm a mesma finalidade. São os dois lados da mesma moeda. O relacionamento íntimo com Cristo. Eu me entrego a Ele, rendo minha vida e o convido a entrar em meu coração. Ao rogar por seu Espírito, entre outros versos bíblicos, 1 João 3, verso 24, leia também João 14, versos 17 a 23. Nos ensina que Jesus vive em nós por meio do Espírito Santo. Deste modo, sabemos que Ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Os efeitos do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo habita em nós, Ele reproduz em nossas vidas as obras de Cristo. Romanos 8, verso 2 diz: porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida, me libertou da lei do pecado e da morte. Podemos interpretar a lei do Espírito como a maneira pela qual o Espírito Santo realiza obra nos corações completamente entregues a Deus. Somente o Espírito pode tornar as obras de Cristo uma realidade em minha vida. Ellen White explica: o Espírito Santo dado como agente de regeneração, sem o qual o sacrifício de Cristo de nenhum proveito teria sido. É o Espírito que torna eficaz o que foi realizado pelo Redentor do mundo. É por meio do Espírito que o coração é purificado. Por ele torna-se o crente participante da natureza divina. Thomas A. Davis descreve esse processo da seguinte maneira: isso significa que mesmo a eficácia da obra de Cristo em favor das pessoas depende do Espírito Santo. Sem ele, tudo o que Jesus fez na terra, no Getsêmani, na cruz, a ressurreição e seu ministério sacerdotal, no céu, tudo seria infrutífero. O resultado da obra de Cristo não seria maior do que uma grande religião mundial ou a fama de um líder ético. Embora Cristo seja muito maior do que isto, ele não teria sido capaz de salvar a humanidade apenas por seu exemplo e seus ensinamentos. Para transformar as pessoas, é preciso trabalhar nelas. Esta é a obra do Espírito Santo: transformar os corações das pessoas, o que só é possível devido à obra de Jesus. Isto não é razão suficiente para estar cheio do Espírito Santo? Quando o Espírito de Deus toma posse do coração, transforma a vida. Os pensamentos pecaminosos são afastados, renunciadas as más ações, o amor, a humildade, a paz toma o lugar da ira, da inveja e da contenda. A alegria substitui a tristeza e o semblante reflete a luz do céu. Existem muitos outros resultados valiosos de uma vida com o Espírito Santo e também grandes deficiências e perdas sem ele. Seguiremos discutindo mais detalhadamente as diferenças entre a vida
com ou sem o Espírito Santo, no capítulo 4. Será que estou cheio do Espírito Santo? Por favor, reflita sobre as questões abaixo. É evidente a obra do Espírito Santo em minha vida? Por exemplo, o Espírito tem me mostrado que Jesus é maravilhoso e real em minha vida? João capítulo 15, verso 16. Estou começando a escutar e entender a voz do Espírito Santo? Estou sendo guiado por essa voz nas pequenas e grandes decisões da minha vida? Romanos 8, verso 14. Tenho experimentado um novo tipo de amor pelo meu próximo? Tenho experimentado uma terna compaixão e profundo interesse pelas pessoas que geralmente eu não teria como amigas? Gálatas 5, versos 22, Tiago 2, versos 8 e 9. Posso sentir constantemente o Espírito Santo me ajudando a lidar com o meu próximo? O Espírito Santo me dá as palavras corretas para tocar no coração de alguém que está em pesares e preocupações? Tenho tido força vinda do Espírito Santo para compartilhar com os outros acerca de Jesus e levá-los a Ele? O Espírito tem me ajudado em minha vida de oração e me ajuda a expressar meus sentimentos mais profundos a Deus? Quando pensamos nessas perguntas, podemos ver quão grande é a necessidade que temos de crescer no Espírito, conhecê-lo e amá-lo. Um irmão escreveu: meu pai e eu nos reconciliamos depois de estudar os livros Passos para o Avivamento Pessoal e os 40 Dias, volume 1 e 2. Tive e tenho a experiência maravilhosa de experimentar o derramamento do Espírito Santo. Foi especialmente emocionante para mim poder experimentar como o Espírito Santo trabalha e quer trabalhar em todas as áreas da minha vida. Reconciliação entre pai e filho. Minha relação com meu pai sempre foi complicada. Meus desejos e orações durante minha infância e juventude eram sempre em favor de uma relação melhor com meu pai. Mas a situação piorava cada vez mais. Passaram-se 6 ou 7 anos e Deus preencheu esse grande vazio em meu coração. Enquanto estudávamos e orávamos pelo derramamento do Espírito Santo, minha esposa e eu podíamos experimentar grandemente a presença de Deus. Orávamos por nossa família, em especial por meu pai. Durante esse tempo, recebi um amor renovado por meu pai. Pude perdoá-lo por todo o dano que havíamos sofrido em nossa relação desde minha infância. Meu pai e eu somos amigos agora. Ele também está começando a se tornar mais espiritual e a falar de Deus para outras pessoas. Agora, 2 anos depois, nossa relação continua muito boa. Eu agradeço a Deus por essa experiência. Eu costumava me sentir tão fraco e sozinho, mas desde que eu comecei a orar diariamente pelo Espírito Santo, estou experimentando uma nova maneira maravilhosa de vida e relacionamento com Deus. Nome conhecido pelo autor. Oração. Senhor Jesus, te agradeço porque queres permanecer em mim, através do Espírito Santo. Obrigado porque através da minha entrega diária, nossa relação de confiança e amor cresce. Senhor, ajude-me a conhecer melhor o Espírito Santo e sua obra. Eu anelo saber o que Ele quer fazer em mim e em minha família e em minha igreja. Anelo saber como podemos ter a certeza de que o receberemos. O Espírito Santo através de nossos pedidos diários. Obrigada por tudo. Amém. Complemento para Efésios capítulo 5, verso 18. Deixem-se encher pelo Espírito. Podemos ver neste texto, em Efésios 5, capítulo 18, que neste chamado é conjugado no imperativo uma ordem. Também podemos ver que esta ordem é dirigida a todos nós e que é nosso dever procurar estar cheio do Espírito. O texto original em grego deixa isso bem claro. Joe Ames Meyer comenta a respeito. Nas cartas do Novo Testamento, só há uma passagem que fala diretamente acerca do preenchimento do Espírito Santo. Deixe-se encher pelo Espírito, Efésios 5, verso 18. No livro de Atos, aprendemos que estar imbuído do Espírito Santo é um dom que pode ser usado para agirmos poderosamente em situações específicas. Entretanto,
Paulo se refere ao recebimento do Espírito Santo como um mandamento que independe das situações da vida e se aplica a todos os seguidores de Jesus. Este pequeno, porém importante mandamento é composto por 4 partes principais. O verbo cheio, plerei, é utilizado na forma imperativa. Neste verso, Paulo não faz uma recomendação ou oferece um conselho amigo. Ele não dá uma sugestão que se possa aceitar ou recusar. Ele ordena com a autoridade de apóstolo. Um mandamento sempre traz um apelo à vontade da pessoa. O fato de que um cristão está cheio do Espírito Santo ou não depende muito do próprio cristão. Os cristãos estão sujeitos ao mandamento de se esforçarem para estarem cheios do Espírito Santo. Nossa responsabilidade como povo é estar cheios do Espírito. O verbo está no plural. O mandamento não é para apenas uma pessoa que tem um cargo especial na igreja. O derramamento do Espírito não é uma bênção para alguns poucos privilegiados. O chamado é para todos, para toda a igreja, em todo o mundo, para todos sempre, sem exceção. Para Paulo, era normal a ideia de que todos os cristãos recebessem o derramamento do Espírito. Terceiro, o verbo está na voz passiva. Ele não diz encham-se do Espírito, mas deixem-se encher pelo Espírito. Ninguém pode se encher do Espírito Santo. Este é um papel exclusivo do Espírito Santo. Nisto, ele é soberano. Entretanto, o indivíduo deve criar as condições para que o Espírito possa habitar nele. Sem sua vontade ativa, o Espírito Santo não poderá trabalhar. Quarto, no grego, o imperativo está no tempo presente. Este imperativo no presente descreve um evento que se repete constantemente. Em contraste, podemos ressaltar o imperativo aoristo, ou indefinido, que descreve uma ação que é feita apenas uma vez. De acordo com esse texto, estar cheio do Espírito não é uma experiência única, mas um processo constante e progressivo. Um cristão não é um recipiente a ser preenchido uma única vez, mas deve ser preenchido constantemente. Esse verso poderia também ser traduzido da seguinte maneira: deixem-se de forma consistente e repetida ser preenchido pelo Espírito. Se nosso batismo for por imersão e com entrega completa, ficaremos cheios do Espírito. Entretanto, podemos perdê-lo se nos afastarmos da plenitude que nos foi dada. Se nos perdermos, podemos nos conectar ao Espírito novamente. Temos que nos deixar encher pelo Espírito repetidamente. Ele ocupará todas as áreas da nossa vida. Assim, nossa espiritualidade não murchará debilmente. Deixar-se encher pelo Espírito não significa que teremos mais dele quantitativamente, mas significa que ele terá mais de nós. Por isso, Paulo ordena a todos os cristãos que se deixem encher pelo Espírito constantemente. Esta deve ser a condição normal de um cristão. Um único batismo, porém, muitos renascimentos. Nosso Senhor nos ordena: sejam renovados constantemente e repetidamente pelo Espírito.